te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedei aos vossos filhos e filhas a graça de vos servir como deveis. Fazei que corramos livremente ao encontro de vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos, vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que de 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando encontra, reúne as amigas vizinhas e diz: alegra comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos do céu por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a palavra hoje para nós, ela vem nos trazer esse tema tão fundamental, tão necessário para a nossa vida cristã, que é a conversão. E quando nós falamos de conversão, lembramos sempre do apóstolo São Paulo. E ele escreve aqui na carta aos Filipenses sobre o seu processo de conversão. Ele fala de tudo aquilo que ele vivenciou desde o seu nascimento, desde a sua circuncisão, lá com 8 dias, que ele que viveu, que era hebreu, filho de hebreu, né, que vivia as leis dos fariseus, que perseguia a igreja de Jesus Cristo, que vivia com um espírito carnal. E aí então ele traz para o povo de Filipe que o sentido que ele tinha de compreensão, ele compreendia quando ele vivia os conceitos dos fariseus, dos hebreus, e ele tinha convicção que precisava perseguir o povo
que eles compreendiam, tinham uma visão diferente, que é a lei que sustentava e não a graça de Deus. E ele, para ele era tudo aquilo. Aquilo tinha um valor imensurável. E aí depois, então aqui ele fala que ele vivia esse espírito carnal. Aí ele faz uma experiência com Jesus. Ao fazer uma experiência com Jesus, tudo aquilo que era tão valoroso para ele virou como perca. Não tinha mais sentido. O único sentido era o seguimento a Jesus Cristo, porque ele tinha conhecido a verdade, e a verdade trouxe para ele toda uma liberdade. Ele não era mais aquele hebreu fanático que lutava contra as inverdades, mas depois que conheceu Jesus Cristo, criou nele uma condição de vida totalmente diferente. E para ele, dar a vida por Jesus Cristo era o ganho, e não as coisas do mundo, mas as coisas do alto. Ele encontra essa pérola preciosa. E aí aqui no Evangelho fala que Jesus estava junto com os pecadores, né? Que o Evangelho fala, ele estava junto com os publicanos e pecadores, aproximaram-se de Jesus, e Jesus tocava, e Jesus curava. E para o conceito dos judeus, como era conceito, né, dos fariseus, as leis, que todo aquele que tocava no impuro, o impuro se tornava, era muito fácil, utilizava da lei para se acovardar do amor, para não exercitar o amor fraterno. Então não podia tocar no pecador, no leproso, no impuro, porque impuro se tornava. E Jesus muda esse conceito, e Jesus toca nas pessoas, e Jesus cura as pessoas, e Jesus liberta as pessoas. E aí eles criticando Jesus, Jesus conta a parábola da pérola, da moeda. Esse é o grande sentido, amados, quando a gente conhece os valores do reino. O valor do reino é diferente das coisas do mundo, das coisas da carne. Porque quando nós falamos de coisas da carne, nós criamos divisão, conflitos, contendas, fanatismo, coisas assim que não traz benefício para a sociedade, para a humanidade. Luta por direitos que não existem, por causas que não beneficia. Mas aqui Jesus fala que se tiver 99 ovelhas e se tiver 100, uma se perdeu, deixa a 99. Precisamos ir atrás do perdido. O perdido precisa ser encontrado. Então, qual é a função do cristão? É olhar para as coisas do alto, porque quando nós olhamos para as coisas do alto, nós temos interesse, porque somos envolvidos com o Espírito de Deus e temos interesse pela dor do outro, pela necessidade do outro. É o outro que sofre. E muitas vezes, quando nós vivemos esse espírito carnal, nós somos individualista, egoísta, que gostamos só daqueles que são bonzinhos para conosco, e não aqueles que muitas vezes gera até conflitos interiores em nós, porque nós precisamos ir em busca daqueles que mais precisam. Então o convite hoje é que esse espírito de conversão, ele nos atinge, para que nós possamos realmente viver uma fé, aonde ir ao encontro daquele que está perdido é o grande fundamento. E quando a gente consegue trazer aquele que estava perdido para o caminho de Deus, a gente se alegra e muita gente conosco também se alegrarão. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.